por estar escondido. O nosso Cristo, ele veio para brilhar. Ele quer brilhar na sua vida hoje. Amém? Glória a Deus. Geração eleita está com oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Geração eleita, essa igreja com a parte do Senhor. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os fins já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a quebrar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Na minha vida,
os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. No alto lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Aquele que faz vença seus olhos. Adoramos aquele que faz como seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vença os seus planos. Nós adoramos aquele que faz como seus ministros. Nós somos seus ministros. Mande o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mas de ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Geração Anitta agradece a rica oportunidade. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos conhecer nosso visitante nesta noite. Glória a Deus. Vejo aqui que tem um grupo de dança, né? Qual é o nome da irmã mesmo? Camila, né? A adolescente atrás. Manu, Lavínia, Charlotte. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Amém? Está ali também, ó, cooperando conosco, a nossa irmã Larissa. É mesmo? Nossa, tá grande, né? Glória a Deus. Passou, teve uma passagem aqui na igreja pequenininha. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Larissa. Está conosco também, cooperando nessa noite, nosso irmão Érico. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos dar um seja bem-vindos? Opa, peraí. Pastor errou aqui, peraí. Aqui, ó, nosso baterista aqui. Aperta a mão dele aqui, ó, salvou. Diga comigo, salvou. Glória a Deus. Qual é o nome do irmão mesmo? João Guilherme. Deus abençoe, tá, João Guilherme? Em nome de Jesus. Amém? Vamos dar um seja bem-vindo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? E também está conosco o preletor desta noite, pastor Wallace. Glória a Deus. Quem pode dar glorificada, dá um glória a Deus bem alto aí, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, meu amado irmão, e todos os irmãos, amém? Visitante, seja bem-vindo, tua presença é o prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, tua presença é o prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Amém, queridos? Glórias a Deus. Já deram o nome do grupo? Princesas do Reino. Está com a sua oportunidade em nome de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Nós somos as princesas do rei, somos do Ministério Adelife, do pastor Gilberto e da Priscila Marino. Nós vamos ministrar uma canção que ela é muito conhecida por nós louvamos muitos, né, nos cultos, e eu gostaria que a igreja também adorasse juntamente conosco. Enquanto a gente vai ministrar, adorar, dançando, eu gostaria que toda a igreja também adorasse, né, com a voz, com os nossos lábios, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? E em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver. Espírito, em verdade te adoramos, em espírito e em verdade te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, foi que eu nasci. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra agradecer, foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
você é de louvar. Meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. It's free, fun, and effective. Amém, irmãos? É bênção ou não é bênção? Ô, glória! Deus é fiel, irmão. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Né? Princesas do Rei, não é isso? Glória a Deus. Grupo abençoado. Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos irmãos, atente para cá. Atente para cá. Adolescentes, jovens, atente para cá. Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem uma obra na vida de cada um de vocês. Vocês conhecem Samuel? Vocês conhecem a chamada de Samuel? Quem conhece aqui? Quem já passou pela escolinha lá e ouviu? Quando Deus entra lá naquele cenáculo e chama Samuel no quarto. Quem lembra disso? Glória a Deus. Deus também está te chamando nessa geração, queridos. Jovem, adolescente, atenda ao chamado do Senhor para você. Deus fez uma obra de transformação e de mudança no seu interior. Talvez você não era para nem estar aqui. Se você não conhecesse Cristo, era para você estar jogando bola, é para você estar em outro lugar, é para você estar em outro município, mas você está aqui adorando a Deus. Então, quando Jesus Cristo queimar no seu coração, o que eu disse? Queimar. Jesus Cristo, ele vai queimar no seu coração. A mesma forma que ele chamou Samuel, ele vai falar dentro do seu coração. Talvez tem jovens aqui que estão sendo com o coração queimando. De repente mudou de um comportamento que está orando mais, está louvando mais. Cadê os adolescentes que estão assim? Tem algum adolescente assim? Que do nada, até sua mãe ficou surpresa, está se perguntando, meu filho, você está louvando muito, meu filho, você está lendo muito a palavra. Eu digo a você, é o Espírito Santo que está queimando o seu coração, está te separando para uma chamada. Sabe o que Samuel aprendeu de Eli? Fala que teu servo ouve. Você está disposto a ouvir hoje, adolescente e jovem, a voz do Senhor? Até o final Deus está a falar com você. Amém? Só que Samuel ouviu a palavra de Deus. Sabe como é que Deus vai falar com você? Quando você estiver lendo isso aqui, ó. Aqui é a boca de Deus. Você quer ouvir Deus falar com você, adolescente? Você quer ouvir Deus falar com você, jovem? Você pensa que Deus só separou só os pastores? Você pensa que Deus só separou só as missionárias? Você pensa que Deus separou só as diaconisas? Deus quer levantar jovens adolescentes para levar eles nos colégios, nos cursos, para levar eles nas faculdades, para levar eles nas ruas, nos becos e vielas, para anunciar que Jesus Cristo está voltando. Deus está te chamando para uma grande obra. Amém? Então vira para o adolescente que está do seu lado e fala assim, ó, Deus vai falar contigo aqui, ó. Na Bíblia, na palavra. Pastor, como é que eu falo com Deus? Você fala quando você ajoelha no chão e fala com o Senhor. Orando, jejuando, lendo a palavra, e Deus vai te direcionar ao propósito que Ele tem chamado. Amém? Agora eu quero fazer mais uma pergunta rápida aqui. Eu não posso falar muito. Tem alguém aqui, algum adolescente que está orando por um amigo se converter? Tem? Está orando por uma colega, uma amiga, para se converter? Para ir à sua igreja? Tem alguém aqui? Glória a Deus. Se não tiver aqui, que nesta noite isso nasce em você.
porque através de você, muitos adolescentes e muitos jovens se renderão a Jesus. Amém? Glória a Deus. Através de vocês, muitos adolescentes se chegarão a Jesus. Olha ao seu redor, vê quantos adolescentes estão presos na religião e não são felizes. Olha, jovens, quantos adolescentes estão presos talvez nos vícios, talvez em maus comportamentos. Quantos jovens não têm o amor do pai, não têm o amor da mãe, e muitas vezes estão chegando a você, se falando com você, se abrindo com você. Deus está te usando para você liberar a palavra profética para ele. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Está conosco a pastora Priscila, né? Deus seja bem-vindo, minha irmã, em nome de Jesus. A pastora Priscila está com a sua oportunidade para trazer a sua saudação em nome de Jesus. Amém? Ô, glória. O grupo de coreografia local está se preparando, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado, né? Louvado seja Deus por esse dia, por esse sábado. Me encontro feliz por estar em casa, né? Feliz em ver o varão, né? Lá do trabalho. Deus abençoe. E eu queria pedir aos irmãos, né? A permissão do pastor. O pastor estava falando sobre jovens, né? Quero convidar você a ficar de pé, como o pastor perguntou, para a gente estar orando, né? Porque nós estamos aqui para cultuar, mas há muitos jovens aí perdidos. E nessa manhã, né, eu levantei e o Senhor me dava para me orar. Eu dobrei os joelhos, orei por algumas pessoas. E aí depois meu esposo chegou em casa falando a respeito de 2 jovens, né, que infelizmente eles até saíram daqui, mas foram morar em outros lugares. E eles estavam no BRT e vieram contra a vida deles. E hoje, irmãos, nós somos evangélicos, crentes, servos do Senhor, temos a necessidade de vigiarmos a nossa roupa, o nosso penteado, o corte de cabelo, como você anda, como você fala, porque esses jovens, eles foram reconhecidos por morar não ali naquela área por causa de um corte de cabelo, né? Pelo jeito que olha. E a gente sabe que o diabo está aí para matar, roubar e destruir. Nesse culto de jovem, irmãos, quero falar com você que está aqui jovem. Ora pelos jovens que estão na sua escola, ora pelos seus irmãos que não estão aqui. E nessa minha oportunidade eu quero levar minhas vozes em oração junto com os meus irmãos, porque eu não conheço, né, quem está no seu hall de amizade, quem está no seu hall de convívio, mas que, pastora, todo mundo é evangélico, então levante as mãos, ore por você, ore pelo aquele que precisa, porque às vezes a gente não sabe como vai ser daqui a pouco ou amanhã, mas o Senhor é Deus. Então eu quero convidar você, feche seus olhos, você vai estar não olhando, não prestando atenção na oração, mas você vai estar orando. Né? Deus sabe como eu entrei aqui, então põe a mão no teu coração e ore por você, ore porque quem não está aqui, ore pelo aquele teu amigo que está passando por uma opressão, uma angústia. O nosso Deus é Deus de milagre, é Deus que pode alcançar, aleluia, esses jovens que estão aí perdidos, em nome do Senhor Jesus. Pai, aqui diante de Ti, Senhor, somos gratos por essa oportunidade, somos gratos pela permissão, Pai amado e bênção que foi o Senhor nos permitir acordar no dia de sábado. Te agradecemos, ó Deus amado, por esta noite, Pai amado, que se inicia de estarmos na Tua presença, Deus querido. Ô Senhor, já quero Te agradecer por quem está aqui dentro da Tua casa, pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor venha de encontro aos corações, ó Deus, que está aqui dentro, Pai. Senhor, vem curando, meu Pai, esse jovem, vem tirando, Senhor, Deus amado, todo o pensamento ao contrário, toda a frustração, toda a angústia, todo o sentimento de bullying, tudo aquilo que tem afligido, meu Pai, a vida dessas meninas, ó Deus, desses jovens que estão dentro da Tua casa. Pai, nós repreendemos todo o espírito de opressão, todo o sentimento de
complexo de inferioridade, todo trauma, Senhor, toda angústia na vida desses jovens. Ó Deus, são as meninas que dançaram, as que vão dançar. Espírito Santo de Deus, nós clamamos por Ti. Ó Deus, venha cobrindo elas com o Teu sangue, repreendendo toda a retaliação do inferno. Ah, Senhor, também queremos pedir a Ti por quem está lá fora. Ó Senhor, Deus querido, Deus poderoso, pedimos a Ti, Senhor. Dá uma vida destes jovens, Senhor, que neste sábado, neste dia, Senhor, se encontram perdidos, se encontram, Senhor, nas garras do inimigo. Ó Senhor, eu peço a Ti, Senhor Jesus, Tu és o Deus de perto, o Deus de longe. Tu tem todo o domínio, Senhor, os céus e a terra está na palma da Tua mão. Ah, Senhor Jesus, toma o Lavo Bilac, toma, Senhor, Rio de Janeiro, Espírito Santo, a cada comunidade. Ah, Senhor, Deus amado, nós queremos entregar, Senhor, a vida destes jovens, Senhor. Repreende todo espírito da morte, todo espírito, meu Deus, que rodeia a mente deste jovem, desta jovem, tentando, Senhor, oprimir, Senhor, Deus, a glória. Vai jogando por terra agora, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, guarda a vida desses jovens. Segura, meu Deus, pelas Tuas mãos, ó Rei da Glória. Jesus, estamos jovens, meu Pai, que vai se alistar, meu Deus, no quartel, oh Senhor. Jesus, toma a entrada, Deus, destes jovens, Senhor. Pai amado, Deus Santo, seleciona, escolhe eles, separam eles, Senhor, debaixo das Tuas asas. Meu Deus, não deixa eles se corromperem. Espírito Santo de Deus, dê a eles um caráter íntegro, Senhor. Oh, Jesus amado, toma, meu Pai, este ministério, toma este culto. Jesus, cobre esse lugar com a Tua presença. Oh, Senhor, desça com a Tua glória neste lugar, oh Rei da Glória. Pai amado, Tu tem autoridade, permissão para batizar com o Teu Espírito Santo, para selar, para restaurar o ministério, para queimar no corações, oh Deus amado, dessas pessoas que estão aqui dentro. Jesus amado, toma, Senhor, Deus amado, a cada um aqui nessa noite. Espírito Santo, guarda esta praça, guarda, Senhor, Deus amado, Deus Santo, este bairro. Espírito de Deus, nós entregamos, Pai amado, em Tuas mãos. Que toda cilada do inimigo caia por terra, toda corrente seja quebrada. Espírito Santo de Deus, desfaz todo laço do passarinheiro, toda peste perniciosa, Senhor, cerca esse lugar com a Tua presença. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, cerca esse lugar com a Tua presença. Deus de Israel, Deus Santo, Seu nome seja glorificado neste lugar. Em o nome do Senhor Jesus, fica na vida destes jovens. Fica, Senhor, guardando, livrando do laço da morte, cercando com as Tuas mãos, Senhor da glória. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: a vitória é nossa. Glória a Deus. Creia nessa palavra e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. O grupo local está com a oportunidade, tá? De coreografia, em nome de Jesus. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que
Se a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase tira a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida projetou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase tira a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Oh, ele me perdoou, ele me perdoou. A sua graça, a sua misericórdia me alcançou. Oh, ele me perdoou, ele me perdoou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada.
Irmãos, quem entendeu o recado aí diz amém? Glória a Deus. Dentro desse contexto, vamos meditar aqui um pouquinho, 5 minutos, uma orientação básica para você. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Meus amados irmãos, adolescentes, jovens, servos e servas do Senhor, estamos vivendo dias difíceis, onde a libertinagem, ela tem se aflorado, onde a libertinagem, ela tem se apresentado em um certo tipo de sociedade, né, que tem abraçado essa libertinagem, essa liberalidade, né, irmãos? Mas a Bíblia Sagrada diz que o sistema do mundo é pecaminoso. O mundo jaz em trevas. O mundo jaz no... Então você, adolescente e jovem, precisa aprender mais de Deus. Você precisa absorver mais da doutrina da palavra do Senhor. Quem já ouviu falar aqui sobre santificação? Quem já ouviu falar aqui? Santificação. Qual é a importância da santificação na sua vida, jovem e adolescente? Qual é a santificação e a importância da santificação na sua vida? A Bíblia diz, meus amados irmãos, ou a doutrina bíblica diz, né, que somos declarados santos não pelas nossas obras, mas por causa do ato vicário de Jesus. Por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi necessário Jesus Cristo pagar o alto preço por mim e por você, jovem, adolescente. Foi necessário o Filho de Deus se revestir desse corpo e levar sobre si os nossos pecados. Porque dentro de você e de mim havia uma natureza pecaminosa. Vira para o irmão do seu lado. Dentro de você havia uma natureza, e essa natureza pecaminosa, ela foi gerada não em Deus, mas foi gerada no homem, Adão e Eva, que lá no início. E através da queda de Adão e Eva, que comeu do fruto proibido, toda essa maldição pecaminosa foi atraída até o nosso interior, a nossa alma. Então foi necessário Jesus Cristo se fazer carne igual a nós, igual a você, e levar sobre ele os nossos pecados. Então quando você aceitou Jesus Cristo, você se converteu a Jesus, o seu nome foi escrito no livro da vida, e agora a santidade de Cristo, ela veio sobre você. Quem está entendendo, diga amém? Porque se a gente não se convertesse a Cristo, nós éramos incompatíveis com a santidade de Deus. Deus é santo, não é? Deus, ele não falou, sede santo porque eu, Senhor, sou? A natureza dele é santa. Como é que a gente ia, pecador, se relacionar com Deus? Sabe quem entrou no meio aí? Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador entre o jovem, adolescente e Deus. É ele, através dele, jovem, que você se achega ao teu pai. Através dele, jovem, que você se achega a Deus. Então diga comigo, quando eu aceitei Jesus, eu fui santificado por Deus e declarado santo por Deus, por causa da obra de Cristo. Amém? Quem pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Mas a gente está nesse corpo, é ou não é? A gente é santo, mas a gente ainda é fardado a erros, é ou não é? A gente ainda é fadado ainda a quedas, é ou não é, irmãos? O pecado ainda nos rodeia. Mas descansa o teu coração, irmãos, porque Deus não deixou sozinho. Deus nos deixou armas. Armas. E qual é a primeira arma que Deus nos deixou? Jesus Cristo deixou para nós, para vencer o pecado. O sangue dele.
O sangue de Jesus vos purifica de todo pecado. Amém? Glória a Deus. E temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, que o nome dele é Santo. O Espírito Santo. E ele vai nos ajudar, adolescente e jovem, você e eu, vencer as tentações dessa geração pecaminosa. Pastor, o que quer dizer isso? Adolescente, você muitas das vezes vai estar fraquinho, muitas das vezes você pode até tombar, mas você não pode permanecer tombado. Se levanta no poder de Cristo. Se banha no sangue de Cristo e peça ajuda ao Espírito Santo, porque agora a tua santificação é progressiva. Dia após dia, jovem adolescente, você tem que renunciar à sua vida carnal. E como é que você faz isso? É orando, é buscando Deus na palavra, é se separando. Amém? A santificação, ela nasce, no seu interior, adolescente. Atente para cá, irmãos. No seu interior, ele começa tanto no corpo, alma e espírito, diz em 1 Tessalonicenses 5:22. Irmão João Marcos. A santificação, ela começa lá dentro, no seu interior. Sabe quem pode ir lá no seu interior? Sabe quem pode? A palavra de Deus. Ela é uma espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Jesus, ele disse, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, adolescente, mesmo que o diabo está tentando você, mesmo que o diabo está jogando palavras em você, usando pessoas para tentar te persuadir, para tentar trazer para o mundo de novo, não ceda. Clame o sangue de Jesus e o Espírito Santo, e você vai vencer a tentação e você vai ficar de pé. Amém? Sabe quando nós vamos ser santo por completo? Quando Jesus Cristo voltar. E a Bíblia diz que esse corpo corruptível, irmã Larissa, se tornará num corpo incorruptível, um corpo espiritual. Quem quer ter esse corpo aí diz amém. Nem o Superman aguenta, nem a Mulher Maravilha aguenta, nem meus amados irmãos, ninguém, irmão, nenhum herói pode se comparar com a obra de Cristo, porque Cristo, ele garantiu para você a salvação, adolescente. Deixe o evangelho queimar no seu coração. Amém? Então a santificação é posicional e progressiva. Diga comigo, a santificação é posicional. Quando você levantou a mão para Jesus, o Espírito Santo entrou em você, gerou você de novo, te deu uma nova vida, você nasceu de novo, e a velha natureza morre, e você renasceu em Cristo. Por isso que Deus nos aceita em Cristo Jesus. E agora você tem uma luta contra o pecado. Antes você estava desarmado, hoje você tem armas para vencer o pecado. Você tem o Espírito Santo, e ele vai te santificando dia após dia, vai te capacitando dia após dia. Por isso que você não deve faltar a EBD. É ou não é, pastor Wallace? Por isso você não deve faltar a EBD. Por isso você não deve faltar o culto da palavra. Por isso você não deve faltar o culto de adoração. Porque você vai aprendendo com o Espírito Santo e vai vencendo o seu eu. Amém? Então vamos aplaudir ao Senhor, amém? Então, santificação posicional e santificação progressiva. E permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração hoje. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ouvir a nossa jovem Larissa, com a oportunidade. Lê uma palavra, lê uma mensagem, um versículo. Deixa Deus te usar. Em nome de Jesus. Larissa passou na igreja, ela era pequenininha, tamanho da minha filha. Tamanho da minha filha Gabriele, pequenininha. Glória a Deus. Cadê?
A paz do Senhor, está na igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia em Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Assim que eles percam a oportunidade. Está cooperando conosco também a nossa irmã Thelma, né? Thelma já pregou lá na igreja, pastora. Já pregou lá na igreja. Bênção de Deus. Bênção de Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nosso irmão Renan. Renan, seu pai, né? Glória a Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus, né? Vamos dar um seja bem-vindo para esses valores? Sejam bem-vindos. Aleluia. Seja bem-vindo, tá, meus irmãos? Fiquemos de pé nesta hora em nome de Jesus. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Quem souber, nos ajude. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e o meu louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar. Só a igreja, adore a Deus. As minhas mãos eu quero. Aleluia. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Vamos aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Se derrame na presença de Deus hoje. Uma oportunidade àquela adolescente. Lá tá, acho que é a filha do Will. Essa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Já já a gente vai ouvir a poderosa palavra, amém? Palavra final, em nome de Jesus. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Vou estar louvando, peço que os irmãos me ajudem. Eu ouvi uma vez e li no teu livro
o que o Senhor fez. Faz mais uma vez. Onde houver 2 ou 3 juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Com mais a paz, cobrem o mar, deixa a terra ao som da tua igreja. Eu ouvi uma vez e li no teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez. Onde houver 2 ou 3 juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Com mais a paz, cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Com mais a paz, cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. E assim eu agradeço minha rica oportunidade. Glória a Deus, meu irmão. Louvado seja Deus. Dá oportunidade também à irmã Sara, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Logo após, a irmã Hillary também está com a sua oportunidade, em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Gálatas 2:18. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois quanto à lei eu estou morto, morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Agradeço minha oportunidade. Em nome de Jesus, louvado seja Deus. É necessário, meus amados irmãos, para a gente vencer todas as tentações do mundo, precisamos morrer para o mundo e deixar Cristo viver em nós, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperas. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. Essa é a minha oportunidade. Espírito Santo está falando, tá, irmãos? Glórias a Deus. Queridos, dá uma oportunidade ao nosso irmão Rian também. Em nome de Jesus, ler uma palavra, em nome do Senhor, cantar um louvor.
Glórias a Deus. Jovens estão liberando a palavra, amém, queridos? Pega aí. Conclui a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou estar louvando, peço que quem souber me ajude. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Filho, eu dei minha vida por você. Filho, eu não te fiz para viver assim tão longe. Meu filho, filho, eu inspirei o compositor. Pus essa canção do lábio do cantor só pra te dizer te amo. Amo você, filho. Amo você. Amo você, meu filho amado. Amo você. Amo você. Amo você.
tanto lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Agradeço uma oportunidade. Irmã Luísa, está com a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Sal da igreja com a paz do Senhor. Amém. Apocalipse 21. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. Eu mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eu, que estava sentado sobre o trono, disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Agradeço minha oportunidade. Não era um sonho, né, irmão? Adore a Deus.
Glórias a Deus. Eu convido aqui em nome de Jesus. Alguém conhece o Gabriel aí, irmãos? Gabriel é o nosso baterista. Chegou atrasado, né? Mas é uma benção. É uma benção, é uma benção. Jovem de Deus. Glória a Deus. Vamos chamar o nosso irmão Wallace, em nome de Jesus. Pastor Wallace. É uma honra estar recebendo mais uma vez aqui um homem de Deus, né? Dividi púlpito com ele na igreja metodista, na época que ele congregava lá. Hoje ele está na Igreja de Deus do Brasil, não é isso? Bispo Eneril. Deus vai falar com você nesta noite, irmão. Quem crê? Glórias a Deus. Então estenda a mão para cá em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho apresentar a vida do Wallace agora em tuas mãos. Meu Deus, usa ele como o Senhor sempre tem usado. Meu Pai, escreve novas histórias aqui, ó Deus. Usa ele, meu Pai, conforme a tua graça. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Fala conosco, Senhor. Inspira teu servo. Entrega tudo, meu Deus, através dele. Tudo que o Senhor colocou no seu coração. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Pastor Wallace, está com a oportunidade. Graças e paz, queridos, amém. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Digo amém. Prazer ver minha amiga, a pastora Priscila. Nós temos a oportunidade de trabalhar junto ali no São José. E por coincidência não, porque crente não vive coincidência, vive milagres, né? Jesus faz aquilo que Ele quer. Nós estamos aqui hoje para adorar o Senhor. Muito feliz de voltar a essa casa. Pastor Rodrigo, meu amigo. Mas quanto querem receber a palavra do Senhor nessa noite? Diga amém. Vamos adorar o Senhor? Feche seus olhos em nome de Jesus. Coloca suas mãos no seu coração. A palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Eu tenho a certeza que ele está aqui nessa noite. Se você crê nisso, começa a adorar o nome dele, começa a dizer: Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te exalto. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar. Pra quê? Pronto pra servir e receber o seu poder. Cante isso além do véu. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transformar meu coração. Quero pronto esse. Pra quê, gente? Pra servir e conquistar. Levante suas mãos, cante. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o seu poder para curar as cadeias. Declare isso essa noite. Uma só palavra que Deus mandar. Uma só palavra que Deus manda. Erga suas mãos e declare isso sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Vai! Pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Será que você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aplauda Ele em nome de Jesus. Aleluia. Estou muito feliz porque desde o início do culto, Deus ele tem confirmado aquilo que Ele colocou sobre o meu coração. Pastora Priscila pegou o microfone e trouxe uma confirmação. Pastor Rodrigo trouxe o microfone e trouxe outra confirmação. Eu falei, meu Deus, as meninas estavam aqui. Eu sou suspeito em falar isso.
celebrando o Senhor com uma dança, e eu nunca vi tanta simplicidade, mas tão carregada da presença do Senhor. Às vezes a gente quer apresentar muita coisa, mas não é a verdade do nosso coração. Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Eu quero ser bem didático, eu vou ser rápido e objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração. Daniel, capítulo de número 3. E eu quero falar com você sobre santidade como estilo de vida. Santidade é um estilo de vida que nós temos que adotar para esse tempo. Amém? Todos acharam? Daniel, capítulo de número 3. Isso aí, você pode continuar adorando ao Senhor. A partir do verso de número 24. Você vem comigo, em nome de Jesus? Quantos achou, diga amém. Quem não achou, diga assim, me aguarde. Todos acharam? Aleluia. Diz assim: mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmando, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos e andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou-se à entrada da fornalha e chamou em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo, e os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno dele, comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque e Mesaque e Abednego, e que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, e eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e prestar culto e adorar a outros deuses, se não fosse o seu próprio Deus. Assente-se glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo, que está aqui nesse lugar. Posso te dizer que você está proibido de ficar quieto nessa noite, não para conversar, mas você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que faz esse teclado só um pouquinho mais baixo. Aí. Quando você pega Daniel, capítulo de número 1, o texto vai dizer que no 3º ano do rei Joaquim, de Judá, Nabucodonosor ele vai sitiar e vai levar alguns jovens presos para a Babilônia. E dentro desses jovens que eram separados para trabalhar com o rei Nabucodonosor, estava ali Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eram os nomes deles antes deles serem trocados pelo rei Nabucodonosor. O nome desses 3 jovens não era Sadraque, Mesaque e Abednego. O nome desses 3 jovens era Ananias, Misael e Azarias. Nabucodonosor vai mudar o nome desses jovens, porque esses jovens, pastor Rodrigo, o nome deles faziam menção ao nome de Deus. Então, Nabucodonosor era idólatra. E o texto vai dizer que Daniel, pastora Priscila, ele chega na Babilônia. Eu te disse que o tema dessa mensagem é santidade como estilo de vida. E Daniel chega na Babilônia. Daniel está numa terra distante, seus 3 amigos estão numa terra distante, uma terra que eles não conheciam, mas eles entendiam que eles não pertenciam ao lugar a qual eles foram
projetado, a qual eles foram colocados. Existem alguns lugares que Deus vai permitir que nós chegamos, para que nós colocamos o nome dele como primazia naquele lugar. E esses 3 jovens, esses 4 jovens, sabem bem a quem eles servem e sabem bem para que eles foram chamados. Porque Daniel vai se posicionar e vai dizer: olha, nós estamos aqui, mas eu não estou aqui. No capítulo de número 1, você vai ver Daniel rejeitando os manjares do rei. E toda vez, pastor Rodrigo, que nós rejeitamos nos alimentar dos prazeres desse mundo, daquilo que o mundo tem para nós como proporção, o Senhor nos dará algo maior. O texto vai dizer que Daniel vai dizer: olha, eu não quero me alimentar com aquilo que o rei está querendo que eu me alimente. Vamos fazer um teste. Ele vai falar com o cara: vamos fazer um teste. E eu vou ser bem didático com você hoje. Eu posso descer, pastor Rodrigo? Vamos fazer um teste. E ele vai fazer mais ou menos assim: olha, se dentro de 10 dias eu não estiver bem, eu como, mas eu prefiro me alimentar daquilo que eu estou acostumado. Ou seja, o alimento que nos fortalece para esse tempo é a palavra de Deus. Eu estou vendo o tempo todo aqui falar da palavra, mas nós vivemos num mundo onde as facilidades, elas são grandes. E para nós que somos jovens, chega a ser uma covardia, pastor Rodrigo. Como Satanás, ele faz de uma maneira para que nós sejamos atraídos, pastora Priscila, para que nós nos afastamos do propósito do Senhor. Mas o texto vai dizer que Daniel, ele vai seguir firme o seu propósito. Ele não se alimenta das iguarias do rei. E por prova do amor de Deus, o texto vai dizer que Daniel é cheio de sabedoria. Capítulo de número 2, o rei Nabucodonosor, ele vai ter um sonho. E ninguém consegue discernir aquele sonho, mas aquele que rejeitou se alimentar dos manjares do rei, Deus deu sabedoria e conhecimento a ele, porque é assim que Deus faz com aquele que escolhe não se corromper. E o capítulo de número 3 que nós lemos, eu fiz tudo isso lá no capítulo 1 até chegar para o 3, para você entender o que eu quero falar contigo. E o texto vai dizer no capítulo 3 que Nabucodonosor agora ele fica com seu ego inflado demais. E ele resolve construir uma estátua de ouro. Ele quer ser adorado. Ele quer ser reverenciado. Ele quer que todo mundo se prostre e adore a imagem que ele constituiu, que ele construiu. E ele chama os governadores, os sátrapas, todos os homens daquela época, e diz: olha, nós precisamos agora fazer um decreto. E quando tocar toda sorte de instrumento, gaita, citara, todos os instrumentos, todo mundo tem que parar o que está fazendo e se prostrar perante a estátua. E o que vai acontecer com aquele que não se prostrar? Aquele que não se prostrar vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Aí eu posso brincar com meu amigo flamenguista ali? Você imagina eu, pastora Priscila Wallace, pastor Wallace, botafoguense, vamos junto, no meio da torcida do Flamengo, e aí de repente o Flamengo faz um gol, todo mundo, a massa, né? Mas aí o Botafogo faz um gol e vira o jogo, aí eu vou e faço, os olhares se voltam para mim. Eu estou sendo bem didático. Eu não vou ser nada teológico hoje nessa noite. Mas eu também não vou perder a essência da palavra. Porque com os jovens a gente tem que falar a língua deles para eles ouvir. O texto vai dizer que lá no meio daquele povo, eu acredito, pastora Priscila, não diz, mas não deveria ter só Daniel. Não deveria ter só Misael. Não deveria ter só Ananias. E também não deveria ter só Misael de crente naquele lugar. Deveria ter mais crente ali naquele lugar. Mas só que o rei não contava que dos 4 jovens que eles levaram, eram 4 corajosos, avivados,
cheios da presença de Deus, que tinham escolhido ter uma vida de santidade. E quem tem uma vida de santidade não negocia seus valores com o pecado. Quem vive uma vida de santidade não renuncia o propósito por conta dos prazeres do mundo. Ainda que a gente perca a amizade, ainda que nos cancele nas redes sociais, ainda que deixem de falar com a gente, ainda que façam um motim e digam: olha, você não presta mais para andar comigo. Mas melhor é andar com Deus do que andar com quem está caminhando a passos largos para a ruína. E o texto vai dizer que em um determinado momento os instrumentos tocam, todo mundo se prostra, e lá da onde o rei está, alguém olha e diga assim: ó rei, não foi dado um decreto? E esse decreto não diz que todo mundo tinha que se curvar e adorar? Capítulo de número 3, estou dentro do capítulo número 3, se você conhece, é frequentador da escola bíblica dominical, você sabe do que eu estou falando. O decreto não diz que quando todos os instrumentos tocarem, todo mundo não tem que se prostrar e adorar a imagem que o Senhor constituiu? Sim, mas olha, rei, dentro do nosso povo tem uns jovens que não se curvam, porque é assim: toda vez que você se posiciona para colocar o nome do Senhor em ação, se prepare, o inferno também vai se levantar. Mas fique tranquilo que o grande eu sou está do seu lado, e ainda que tentem contra a sua vida, o seu nome não será envergonhado, porque o Senhor dos exércitos está do seu lado. E o texto vai dizer, a Bíblia vai dizer que fala assim: vai lá, pega eles lá, chama eles lá. Aí a conversa é mais ou menos assim, meu amigo flamenguista: Sadraque, Mesaque e Abednego, estou conjecturando para você entender, não tem uma ordem, e ordem de rei não tem que ser cumprida? Sim. Então por que vocês não adoraram a imagem que eu constituí? Aí a resposta desses jovens: porque quem é cheio do Espírito Santo, quem tem uma vida avivada, não tem medo de ir para o confronto, não negocia os seus valores, não renuncia à chamada. Quem está cheio da presença, ainda que a sua vida esteja correndo perigo, ele sabe quem está com ele é mais forte do que qualquer decreto e de que qualquer pessoa. A resposta desse jovem é: olha, rei, contra esse negócio eu não vou questionar com o Senhor. Para eu adorar, só se Deus descer na terra. Em contra isso, pode tentar contra a minha vida, mas nós não desceremos e não adoraremos a estátua que o Senhor construiu. E o texto vai dizer, pastora Priscila, que Nabucodonosor, nesse momento, ele ficou tão endemoniado que ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. E está tão quente que diz que os soldados que foram lançar os homens dentro da fornalha, os nossos irmãos, eles morreram de tão quente. Agora você imagina, tão amarrado, sem direito de defesa, não tinha para onde fugir. Mas todo aquele que sofre por amor ao Evangelho, esse tem a sua vida poupada. O texto vai dizer que eles são lançados dentro da fornalha, porque quem adora, porque quem sabe quem é, não negocia os seus valores. Mas o que eu aprendo dentro desse texto? Muitas coisas. Primeira coisa que eu aprendo, que quem vive uma vida de santidade, ele permanece firme quando o problema se instala. Porque o caos estava instalado, pastora Priscila, agora lascou. Falaram com o rei, fomos descobertos. E aí? Eu vou adorar a estátua de ouro e ficar bem com o homem? Eu vou manter-se firme? Quem tem uma vida de santidade se mantém firme em meio ao problema. De repente você entrou aqui, meu irmão, e você está cheio de problema na sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento. Talvez, jovem, você chegou aqui nessa noite, e eu já fui jovem como você, eu sei do que eu estou falando, nós somos jovens.
um pouco mais do que vocês, mas nós sabemos do que nós falamos. Tinha dia que eu ia para culto de jovem e eu só sabia chorar, porque eu tinha vivido uma turbulência. Talvez você chegou aqui de meio de uma turbulência. Você ouviu algo que te machucou. Você ouviu algo que te feriu. Alguém falou que você não presta. Alguém falou que você não vai ser nada. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Não retroceda. Não negocie os seus valores. Acredite na palavra do Senhor. E fique tranquilo que esse problema vai passar. Segunda coisa que eu aprendo, que quem vive uma vida de santidade é corajoso diante das consequências. Porque a consequência viria para esses jovens, mas eles batem no peito e dizem: olha, pode me lançar na fornalha, mas eu não adoro a não ser o Senhor dos Exércitos. Terceira coisa que eu aprendo, que a santidade, ela atrai a presença de Deus. Quem tem intimidade com o Senhor e escolhe viver uma vida de santidade, ele atrai a presença de Deus. Como que você prova isso, pastor Wallace? Dentro do texto, o rei vai se levantar e vai dizer: olha, não fomos 3 que lançamos na fornalha? Sim, foram 3. E por que que eu vejo 4? E o 4º homem é semelhante ao Filho do Homem. E tem mais, eles estão andando. Porque a presença traz proteção. A presença traz avivamento. A presença muda o ambiente. A presença muda a circunstância. A presença quebra os agrilhões. A presença liberta quem está aprisionado em cativeiro. Mas tem que ter coragem. E a presença também, pastora Priscila, muda decreto. A presença de Deus também muda decreto. Porque o texto vai dizer que agora Nabucodonosor ele tem que reconhecer. Capítulo de número 3. Versículo de número 28 diz assim, ó: disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque e Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, e eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto, a adorar outros deuses a não ser o seu próprio Deus. Eu disse para você que a presença de Deus, ela muda decreto. Te provo isso dentro da palavra. Versículo de número 29. Olha o que o rei de Nabucodonosor vai dizer: por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em um monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Será que você pode aplaudir o Senhor por isso, meu irmão? Porque a presença está mudando decreto. A presença de Deus que estava dentro da fornalha com esses jovens, a mesmo Deus agora vai fazer um homem que era incrédulo, um homem idólatra, reconhecer que não há outro Deus que possa livrar ninguém de uma situação de periculosidade, senão o Senhor Jesus Cristo. E outra coisa, quando nós passamos por o que tiver de passar, por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo, tem recompensa. Olhe para mim, jovem adolescente que está aqui nessa noite. Talvez hoje vocês estão vivendo situação na vida de vocês que vocês podem estar pensando assim: mas é injusto. Não era injusto para esses jovens. Eles estão sendo punidos por acreditar na sua fé, por não negociar os seus valores. Mas quando a gente olha para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, pastora Justiça, pastora Cristina, pastora Priscila, a gente vê que Ele vai se sacrificar por nós. Não era injusto, mas por amor a mim e a você, Ele se sacrificou. Ele entregou o seu filho na cruz do Calvário. Ele escolheu morrer por nós.
E nós, muitas das vezes, nós achamos que nós sofremos alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não se acovardar, eu sei que tem homens e mulheres casados aqui, mas eu vou direcionar essa palavra direto para eles. Porque eu sei que no colégio, no meio das amizades, as propostas, elas são inúmeras. Falo isso porque tenho 3 filhos pré-adolescentes. Tenho meu filho que me acompanha aqui para cima e para baixo. Tenho uma de 14 anos e tenho uma de 7 anos. Essa de 7 anos, ela é independente demais. É ligado 220, pastora Priscila. Mas nós sabemos que nós vivemos num tempo onde o mundo ele tenta o tempo todo moldar o nosso caráter, fazendo com que nós negociamos os nossos valores. Mas o texto de Paulo, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai dizer: não vos conformeis com esse mundo. Não importa a situação que nós estamos vivendo, nós temos que saber quem nós somos e quem nos chamou. Nós temos que saber o propósito de Deus para a nossa vida. E nós sabemos que no meio da nossa sociedade em qual nós estamos vivendo, nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunha. A palavra vai dizer isso. E a todo tempo o povo está esperando o nosso posicionamento de crente. Todos os dias as pessoas veem nós saindo para o culto, adorando ao Senhor. Mas é na hora do desafio que nós temos que mostrar quem nós somos de verdade. É na hora da dificuldade que nós temos que fazer valer o que nós aprendemos, o que nós acreditamos. E esses 3 jovens estão mostrando, no meio da dificuldade, que ainda que se Deus não livrasse eles da fornalha, eles vão dizer: ainda que Deus não nos livre, nós não iremos nos curvar. Você tem que ter, jovem, você tem que ter, adolescente, a sua mente firme, os seus pés fixados na palavra. Por quê? Porque no dia do desafio é a palavra que vai te fortalecer. No dia das adversidades é a palavra que vai te sustentar. Não é o seu colega que você acha que é seu colega. Eu digo isso porque em muitas situações da minha vida, da nossa vida, os colegas que andavam com a gente, na hora do perigo, o que eles faziam? Pé para quem te quer. Mas quem estava lá com a gente, mesmo sem a gente saber, Deus nos guardando, nos protegendo, nos livrando, mostrando que Ele é fiel, ainda que o homem não cumpra com a sua palavra, Ele cumpre a palavra dele, Ele é fiel para nos proteger. E o texto vai dizer que depois desses jovens saírem de dentro da fornalha, e eu finalizo aqui dizendo para você, e afirmando que se você for fiel à palavra do Senhor, e você não negociar os seus valores, e você não abrir mão daquilo que você acredita, por causa das más conversações, a Bíblia diz que as más conversações, ela faz o quê? Não, você pode dizer melhor, as más conversações faz o quê? Corrompe os bons costumes. Olha para o exemplo desses jovens. Eles estão dentro da Babilônia, um lugar totalmente idólatra, um lugar onde não adorava o Deus de Israel, mas ele não deixaram com que as más conversações corrompessem os bons costumes que eles tinham aprendido. Sabe o que vai fazer o diferencial na sua vida, jovem, na sua vida, adolescente? Sabe o que vai fazer o diferencial na sua vida, homem e mulher que aqui escuta também? É você não deixar os bons costumes que estão dentro de você ser corrompido por causa de pessoas. E quantas vezes a gente deixa os nossos bons costumes ser corrompidos porque nós não queremos, pastora Priscila, desagradar ao homem. A gente prefere fazer concessão com um pecado do que desagradar a figura do homem. Mas olha Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor é rei, mas eu sirvo ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Pai da eternidade, o leão da tribo de Judá, aquele que tem cuidado de mim. Porque se você negociar os seus valores, se você quebrar uma aliança, se você romper com aquilo que Deus tem para a sua vida,
isso vai gerar consequências para você. E não são boas. Versículo de número 30, e eu fecho. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque, Abidnego na província da Babilônia. Foram para a Babilônia como escravos. Não queriam estar na Babilônia, foram obrigados. Mas o Senhor os exaltou na Babilônia. É assim que Deus faz quando nós não negociamos os nossos valores. Ainda que o lugar que nós estamos não é o lugar que nós queríamos estar, mas quando nós não negociamos os nossos valores, não negociamos, não vendemos a nossa fé, o Senhor nos exalta para fazer menção ao nome dele. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Posso fazer uma pergunta, meu irmão? Peço ao Senhor e a buscarei, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Existe no nosso meio, eu não sei se todos aqui são crentes? Crente de berço? Glória a Deus. Mas eu quero orar pela sua vida. Eu queria que você saísse do seu lugar todos. Pastora Priscila vai me ajudar aqui. Pastor Rodrigo vai me ajudar aqui. Nós vamos orar com imposição de mãos pela vida de vocês. Para quê? Para que o Senhor fortaleça a vida de vocês. Para que o Senhor sustente vocês. Para que a palavra do Senhor Jesus Cristo se cumpra na sua vida. Em todos os momentos, em tempo de guerra, em tempo de dificuldade. E existe uma alegria no meu coração, porque eu vi hoje aqui jovens sedentos pela palavra, Pastor Rodrigo. Eu vi jovens aqui falando da palavra, e isso é muito bom. Porque nós, tudo bem, Senhor? Nós temos vivido dias onde jovens nesse momento estão perdendo a sua vida. Olha para o seu irmão e diga assim: você é privilegiado. Diz: você é privilegiado. Você está na casa do Senhor, você está guardado. Pode orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, por esses jovens, esses valores, esses homens e mulheres que aqui estão. Os pastores, os obreiros podem pôr as mãos. Nós te pedimos, ó Pai, que a tua graça possa alcançar eles todos os dias, Senhor. Que a sua palavra possa se cumprir na vida desses homens, desses jovens, mulheres, adolescentes, Senhor. Que o Senhor possa continuar fortalecendo a cada um deles, Senhor. Que eles não venham negociar os seus valores. Que eles não venham, Senhor, negar a fé. Que eles não venham, Senhor, se curvar a nenhum Deus, a não ser o Senhor Jesus Cristo, Pai. Ah, Deus, nós não sabemos a qual dificuldade, a qual circunstâncias esses jovens, adolescentes, homens e mulheres chegaram aqui nessa noite. Mas nós cremos num Deus que é poderoso para livrar os seus servos. Nós cremos num Deus que é poderoso para guardar, ainda que sejamos lançados na fornalha, o Senhor envia o seu anjo para nos proteger. Ó Deus, em o nome de Jesus, nós oramos e te pedimos que o Senhor manifeste a sua graça, o seu poder, a sua soberania, a tua autoridade, estabeleça o seu trono na vida dos seus filhos e filhas nessa noite. E só quem crê nessa palavra, levante suas mãos mais alto que você puder e aplauda o Senhor e diga assim: eu recebo a unção de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus, eu quero agradecer ao pastor Rodrigo pela confiança, pelo carinho. Que Deus te possa abençoar esse ministério cada vez mais. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo aí, igreja. Aleluia! Deus abençoe, pastor Wallace, instrumento de Deus para essa geração. Aleluia! Tem alguém aqui que não tem igreja? Já tem? Já tem. Tem alguém aqui que não tem igreja? Todos já têm igreja, né? Já foi perguntado, não foi? Glória a Deus. Queremos agradecer a todos vocês, irmãos. A todos vocês que compareceram. É o nosso segundo culto de adolescente, jovem.
tá bom? Mês que vem, nós cremos que não vai ter, né? Mês que vem é dezembro, não é isso? Vamos ver se a gente consegue fazer ainda outro nesse mês ainda. Amém? Vamos orar para isso, né, adolescentes? Vamos orar para isso, né? Quero agradecer a todos vocês, tá? Grupos, adolescentes, coreografias, né? Convidados, pastores, pastoras. Deus abençoe a vida de todos vocês. Tá bom? Ore pela gente. Estamos no segundo culto do ano e pretendemos aí, em nome de Jesus, realizar grandes coisas no poder de Deus, da palavra de Deus no ano de 2026, tá bom? E contamos com a presença de vocês, e vocês também mandem carta para o grupo de coreografia local, grupo de jovem local, em nome de Jesus, dentro do possível a gente vai estar atendendo vocês em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fiquemos de pé mais uma vez, é uma malhação santa, né? Vocês têm que ver dia de domingo, irmãos. As irmãzinhas, dores no joelho, pastor, mas amém. Glória a Deus. Meus irmãos, estenda sua mão assim em nome de Jesus. Pastor Wallace, Deus abençoe, tá? João Guilherme, agora acertei, chamei de João Marcos, ó, profético. João Guilherme, Deus abençoe, meu amigo. Obrigado pela ajuda, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Deus, pelo Senhor derramar da Tua palavra, do Teu poder aqui nesta noite. Muito obrigado, ó Cristo, pelas oportunidades, pelos grupos que o Senhor trouxe neste dia, pelas vidas valorosas, meu Pai, que o Senhor edificou neste dia, nesta noite. Meu Pai, muito obrigado, meu Deus, pelas pastoras.